Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, mais um domingo que o Senhor nos concede, dia 22 de maio, para aprendermos em torno da sua bendita palavra. Que privilégio, não é verdade? Nós já temos esse trimestre trilhado o caminho, né, que a revista sugeriu, que é os valores do reino de Deus. Baseado no Sermão do Monte, nós temos aprendido lições preciosas. Domingo passado tivemos um banquete também aqui, esboçado pela nossa querida professora Areta, e hoje nós daremos continuidade na lição de número 8. A lição de número 8, você já vai aí abrindo sua revista, tenho certeza que você já estudou, que você já mandou seu relatório para sua respectiva classe. Então agora, com aquele café reforçado, vamos estar atento àquilo que o Espírito Santo tem para dividir conosco nesta manhã. E você, visitante também que nos assiste, seja muito bem-vindo. É uma honra para nós ter você conosco na nossa EBD. Também vocês não deixem de compartilhar esse vídeo, seja um missionário, divulgue o reino de Deus, curta esse vídeo, comente aí nos comentários, participe no chat. Tudo isso ajuda a palavra de Deus a ter um alcance ainda maior e está ao alcance de um clique meu e seu, então todos nós podemos contribuir. Amém? A lição de número 8 é a lição cujo tema é sendo verdadeiros. Gente, que tema importante em dias de tanta mentira, de tanto engano. O texto áureo diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Nossa verdade prática diz assim: e Jesus chamou de hipócrita as pessoas que praticam boas ações, mas não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. A nossa leitura bíblica de classe de hoje está lá em Mateus 6, do verso 1 a 4, que diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas da sinagoga nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, a tua mão direita não saiba o que faz a tua mão esquerda, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Vamos orar então para darmos início a mais essa EBD. Senhor meu Deus, nós te bendizemos por este domingo maravilhoso em que temos a oportunidade de receber ainda mais riquezas que estão escondidas na tua palavra, escondidas em Cristo Jesus, e que através do estudo da tua palavra essa manhã, o Senhor trará essa realidade para nós, essas verdades maravilhosas, transformadoras, que todos nós essa manhã possamos desfrutar do poder transformador da tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo torne nosso coração, nosso caráter de fato transformado para sermos sinceros. Num tempo de tanta hipocrisia, que nós possamos surgir como uma igreja verdadeira, que age pelos motivos corretos e assim é aprovada e galardoada pelo Senhor. Muito obrigada por tudo, conduza-nos em tudo, que nessa manhã eu desapareça e que somente o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar através de mim. Eis-me aqui, usa-me conforme o teu querer e abençoa cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa lição está no contexto do Sermão do Monte. Como o Sermão do Monte, ele é importante para o povo de Deus. Que legado Deus deixou na sua palavra também nessa passagem. Como o Sermão do Monte, ele norteia o povo de Deus com relação aos princípios éticos e morais que movem o reino de Deus. Num tempo, irmãos, onde os valores, estão tão flexíveis, se fala hoje, na flexibilidade dos princípios, dos valores, não há
nenhum paradigma absoluto que a nossa sociedade moderna considere que você possa se apegar. Tudo é fluido, tudo é mutável. Então, a palavra ela veio trazendo valores eternos. No Sermão do Monte, o que Jesus disse, como em toda a palavra, ele vai servir desde o Éden até o último homem que existir na face da terra. Porque Deus, quando começou a escrever, o nosso pastor já disse, ele foi até o fim, viu como tudo vai acontecer, voltou e disse, agora vamos começar a escrever. Então veja, a Bíblia ela é plenamente contemporânea ao homem, porque quando Deus a escreveu, ele sabia exatamente a respeito de quem e do que ele estava escrevendo. O Sermão do Monte reflete o caráter do homem, as motivações equivocadas que nós podemos ter, como que nós agimos para transparecer muitas vezes uma espiritualidade que nós não temos de fato, mas que queremos ostentar. E o capítulo 5 de Mateus, a gente vai ver que o foco é Deus mostrando como que nós precisamos mostrar valores para o mundo através dos nossos comportamentos externos. O cristão tem o dever de manter uma conduta, uma ética moral externa também, para que o mundo veja, para que através disso nós criemos um padrão que glorifique o nome de Deus através da nossa vida. Mas a partir do verso 6, Deus vai tratar agora não de um comportamento externo que é visto simplesmente diante dos homens, mas agora o Senhor começa a tratar de um padrão mais elevado de moral e ética, que é o padrão dessa moral interior, que essa ética interior, que vai dizer que o homem não consegue contemplar a real motivação pela qual você pratica uma ação. Aqui Deus vai nos mostrar que Deus está interessado não somente no que você faz, mas principalmente em qual motivação, por qual motivação você está praticando determinada conduta. Deus, então, para Deus importa muito mais a motivação pela qual nós estamos praticando determinada ação do que a ação em si. O mundo vai valorizar os resultados, o mundo vai valorizar a aparência, aquilo que ele está lendo na conduta, mas Deus não. Ele sonda e atravessa corações, ele tem condições de discernir lá na divisão da alma e do espírito, ele nos conhece antes que nós possamos expressar em palavras, nós estamos nu e patente com nossas intenções diante de Jesus. Então, ao nos sondar, ele sabe exatamente a motivação que carrega as nossas atitudes. E é interessante, irmãos, que desde a queda ela teve um impacto tão grande na vida do ser humano, não é? Que ela manchou de uma vez por todas a essência do ser humano. Desde a queda para cá, nós lutamos para manter-nos verdadeiro, porque naturalmente, desde que caímos, nossa vida ela é tendenciosamente dissimulada. Nós vivemos para parecer ser o que nós não somos, não é? Nós estamos sempre tentando remediar nossa reputação. Estamos sempre tentando remediar a qualidade com que as pessoas vão nos ver, tentando melhorar a imagem, tentando melhorar a figura, vamos dizer assim, a impressão que as pessoas vão ter de nós. E Jesus vai dizer que só alguém que conhecia de fato o coração humano poderia nos advertir a respeito do perigo de nós tocarmos questões essenciais da vida religiosa, da vida espiritual, como a oferta, o jejum, a oração, até esses atos piedosos podem ser manchados pelo pecado no que tange a motivação equivocada. É interessante porque a motivação, amados, ela vai determinar para Deus, ela é tão importante que a partir dessa perspectiva, Deus vai mostrar se aprova ou se reprova determinadas condutas. Quantas condutas são aprovadas por nós, são ovacionadas. Nossa, que pessoa maravilhosa, olha o bem que ela fez, olha quantas pessoas ela ajudou. E muitas vezes ela está simplesmente pegando uma carona no marketing pessoal, simplesmente para se autopromover, se autocongratular. Então, quantas vezes nós estamos afagando o nosso ego através da ajuda ao pobre, nos fazendo ser visto como bons. E Jesus vai falar aqui, porque o contexto era dos escribas e fariseus. E ele vai dizer assim, olha, na prática está perfeito. Eles jejuam, eles oram,
eles dão esmola, o problema é que eles querem fazer sobre a ótica do público. Eles querem atrair os aplausos da plateia, a intenção era atrair a atenção para si mesmo. Em nenhum momento a atitude era baseada numa intenção interior de compaixão, de piedade, de generosidade, de liberalidade. Então a lição de hoje é muito interessante porque vai dizer para nós que até mesmo a vida espiritual, o centro da nossa vida religiosa, pode estar manchado pelo pecado no que se refere às motivações equivocadas. As intenções do coração podem não estar agradando ao Senhor. E aí tudo que você está lutando para fazer, quando for provado pelo fogo, não vai subsistir. Não vai haver galardão no céu. Então olha o perigo de nós estarmos agindo pela motivação errada. E não há quem não tenha agido pela motivação errada. Nós somos tentados em tudo que fazemos a agir pelas motivações erradas. Por isso, não é que Provérbios vai dizer que de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas para a vida ou as fontes da vida, ou seja, o coração é o principal tesouro a ser guardado, porque se ele se inclina para o lado errado, para a motivação errada, então o que nós fazemos, não importa o quão bom seja, vai se perder, porque a maldade e o pecado da motivação tocou a ação, mesmo que ela seja boa aos olhos dos homens. Então, amados, eu estava vindo para gravar essa aula e o Espírito Santo disse ao meu coração: eu ainda posso salvar, olha que sério isso, eu ainda posso salvar algo aparentemente errado pela motivação correta. Mas eu jamais vou salvar uma coisa correta pela motivação errada. Porque para Deus, a motivação conta mais do que o resultado. A motivação conta mais do que a ação. A inclinação do coração, no que se refere à intenção, irmãos, pela qual nós servimos a Deus, ela é mais importante do que o serviço que eu estou prestando a Deus. E o Espírito Santo, quando soou essa frase no meu ouvido, dizendo, olha, eu posso até salvar algo errado pela motivação correta, mas eu não vou salvar algo, ainda que seja certo, pela motivação equivocada. E eu perguntei, né, Espírito Santo, como assim? E ele disse, olha, quando Davi tocou e com seus homens com fome na fuga de Saul, Davi comeu do pão da proposição que só era dado aos sacerdotes comerem. Davi não podia comer, mas tendo fome ele comeu. E o Senhor não imputou aquele pecado a Davi. Então veja, a pureza do coração de Davi aplacou a ira de Deus. Mas, em outra situação, a Bíblia diz que Davi foi fazer o censo de Israel. Irmãos, era comum aos reis fazerem o censo dos seus exércitos. Era comum para um rei saber a quantidade de pessoas, né, geralmente acima de 20 anos que se contava, que poderia servir ao exército do rei. Em qualquer investida, quantos homens dignos, preparados para a guerra se tinha. Mas naquele momento, Davi vinha de uma série de vitórias, Deus abençoando, abençoando, abençoando. Davi era invencível. O exército de Davi, seus valentes, era invencível. E quando Davi para tudo e fala, agora eu quero contar, a Bíblia diz que isto pareceu mal aos olhos do Senhor. Por que pareceu mal se era um costume dos reis? Porque Deus sabia que naquele caso, algo que era corriqueiro, era ordinário, comum para um rei praticar, a motivação do coração de Davi era vaidosa. Havia presunção em Davi, no coração de Davi, e Deus não aprovou aquela vaidade, porque com exército grande ou pequeno, Davi deveria saber, ele sim, não outros reis, mas ele que andava com Deus, deveria saber que a vitória não estava no tamanho do exército que ele tinha, mas em o Senhor estar com ele. Você vai ler o livro de Crônicas, o livro de Samuel, o livro de Reis, você vai ver que aonde Davi ia, a Bíblia fala que o Senhor era com Davi. As guerras de Davi era o Senhor que pelejava, mas o Senhor não viu aquilo com bons olhos, porque o Senhor viu que aquela ação era simplesmente fruto da vaidade do coração de Davi. Então veja, irmãos, o perigo de muitas vezes nós fazemos coisas até usarmos o nome de Deus.
e levarmos uma ostentação de que estamos fazendo algo grande para Deus, mas a motivação do nosso coração parecer má aos olhos de Deus. Então veja, Deus poupou Davi quando ele fez algo que não podia pela motivação pura, mas o dia que ele fez algo certo, mas pela motivação errada, a praga arrebentou sobre o povo. E não sofreu só Davi. A motivação errada de Davi levou o povo a sofrer. Quantas mil pessoas morreram até que Deus aplacou a ira de sobre Davi? Então, irmãos, olha o perigo. Essa manhã o Senhor está dizendo que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui maldade. O Senhor essa manhã está dizendo que Ele ainda procura corações sinceros, ou seja, sem cera. O pastor já explicou várias vezes sobre a palavra sinceridade, ela está em oposição, ela é antagônica à palavra hipocrisia. Por que é a hipocrisia? E o hipócrita, vem daí essa origem da palavra no grego, era aquela pessoa que representava. Ela representava papéis em um teatro. Então, eles eram atores, irmãos. Jesus está nos advertindo do perigo de nós vivermos a vida representando a nossa vida ser uma grande encenação. Quantas pessoas do nada você fala, mas fulano, porque viveu uma vida inteira encenando um casamento feliz, encenando uma espiritualidade profunda, encenando uma responsabilidade no reino de Deus, encenando temor ao Senhor, mas não passava de encenação. Eram atores, mereciam ganhar o Oscar de Hollywood. Porque tem gente que representa tão bem, irmãos, que eu vou dizer para vocês, é até difícil, se não for o Espírito Santo, você não discerne o nível da dissimulação, o nível da hipocrisia, porque a pessoa não está agindo em sinceridade, ou seja, sem máscara. Ela não está usando máscara. O hipócrita, no teatro, os atores, quando eles mudavam de personagem, eles iam acoplando máscaras de acordo com os personagens. E quantos de nós vivemos assim? No trabalho, nós usamos uma máscara. Na igreja, usamos outra máscara. Em casa, com a família, outra máscara. Mas o Senhor sonda nossos corações. E essa manhã é um convite a que cada um de nós reflitamos qual tem sido o propósito das nossas ações, inclusive da religião prática que nós vivenciamos. A nossa religião, a motivação dela, agrada ao Senhor? O Senhor olha para o seu coração, Ele vê pureza ao servi-lo? Ou será que nós estamos vindo para a igreja muitas vezes porque o nosso pastor pressiona? Ou será que nós estamos vindo porque ele vai cobrar relatório, aí nós mandamos porque senão vão chamar a nossa atenção? Será que nós damos o dízimo simplesmente para que eu não seja conhecida como aquela pessoa ali não dá o dízimo? Será que nós estamos ofertando pela liberalidade, ofertando pela generosidade? Entendendo que nada tenho, tudo que tenho, primeiro o Senhor me deu. E se quem me deu tudo foi Ele, o que eu devolvo não há vaidade nenhuma em devolvê-lo. Então veja, se não há nenhum mérito em orar, se não há nenhum mérito em jejuar, se não há nenhum mérito em contribuir, já que é o Senhor que me deu para que eu possa, ajudar o próximo, ajudar a obra do Senhor, por que então o nosso coração pode se enveredar por caminhos de motivação errada, fazendo coisas tão nobres? Porque, irmãos, Jeremias 17, no verso 9, diz que enganoso é o coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá, diz Jeremias. E ele continua, mas eu, o Senhor, sondo os corações e os rins, para dar a cada um segundo o fruto das suas obras. Ser verdadeiro, é a proposta da lição, é em todo aspecto da vida cristã. O evangelho, irmãos, é um conjunto de princípios, de normas, de um padrão de tanta pureza. Ele é tão sensível por causa da santidade de quem o fez, que nós precisamos andar
andar de fato com Deus e ter o Espírito Santo para conseguir alcançar esse nível de pureza. Porque se o Espírito Santo não habitar de fato, de forma plena em mim e você, o nosso coração é impossível agradar a Deus. É impossível o ser humano agradar a Deus. Nós só conseguimos fugir da dissimulação que nos é tão inerente, da hipocrisia que nos é tão inerente, faz tanta parte da nossa natureza, quando nós estamos realmente a par do Espírito Santo, alinhados com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Né? O apóstolo Paulo vai contar lá em Atos que Pedro, quando estava entre os judeus, tinha um comportamento. Quando ele estava perto dos gentios, ele tinha outro. E a Bíblia diz que Paulo precisou repreendê-lo publicamente. E ele acusou Pedro de dissimulação. O que é dissimulação? Hipocrisia, irmãos. Máscara. Perto do pastor Jairo, que eu sei do rigor dele, eu vou agir de um jeito. Mas longe dos olhos dele, eu ajo de outra maneira, que é o que o meu coração acha que deve ser. Então, veja, olha como é difícil servir ao Senhor em pureza. Porque importa em todo o tempo. Por isso que começa o Mateus 6 dizendo, olha, guardai-vos. A expressão aqui é, cuidado, retenha na mente essa informação. Pregue para você o tempo todo, Renata, cuidado com a motivação. Recebeu um elogio, deposite imediatamente aos pés da cruz. Não fique para você. Então, nós somos tentados a receber glória dos homens em todo o tempo. E Jesus, irmão, sabia tanto que a glória dos homens é um perigo, que em todo o tempo os homens queriam coroá-lo rei, queriam dar uma glória humana. Mas Jesus sabia o tempo todo para que veio. Então ele fugia das honras humanas, de glórias humanas, de constituição de posições de honra humana, porque ele sabia que o galardão do Pai, a maior honra que seria dada, seria se ele cumprisse um propósito que humanamente ninguém entendia, que era a morte. Jesus veio não foi para ser rei dos judeus aqui nessa terra. Ele veio para morrer na cruz. Esse era o objetivo, morrer numa morte vicária, expiatória pelos nossos pecados. Mas em todo tempo o diabo estava tentando fazê-lo rei, oferecendo proposta para afastá-lo do propósito do Pai. Então, o perigo de nós, do mundo, nos oferecer, irmãos, glórias, que vai corrompendo as nossas motivações e daqui a pouco você se afastou do propósito pelo qual o Senhor te chamou. Quantas pessoas o Senhor chamou para ser obreiros poderosos, mas que o Senhor começou a usar nos dons e se perderam na motivação, deixaram que a vaidade tomasse conta, começou a se achar melhor do que os outros. Quantas pessoas que começaram, inclusive, a orar muito e começou a desprezar os outros, fazer um nível de avaliação crítica que Deus não aprovou, porque não era baseado no amor, mas era baseado naquilo que ele acha que conseguiu. Então, em cima do padrão dele, ele começa a julgar os outros. Olha o perigo de até na vida espiritual, Jesus está dizendo, olha, cuidado, porque até as coisas mais puras o pecado toca e torna maldito. O McChain, nós temos aqui na nossa igreja, você que é visitante, uma Bíblia, que é a Bíblia do devocional do Robert McChain, em que nós lemos a Bíblia o ano inteiro. Nós lemos 2 vezes o Novo Testamento e o livro de Salmos. Ou seja, nossas crianças leem a Bíblia toda, o Novo Testamento 2 vezes, o Salmo, e elas aprendem aquelas histórias, elas estão à frente de outras crianças, não é verdade? E nós também vamos ganhando informações à medida que vamos avançando nessa leitura. E olha, irmãos, a vaidade, quantas vezes o diabo quer tentar o nosso coração a dizer, eu já li a Bíblia mais de 10 vezes. Eu já fiz isso. Não, eu leio a Bíblia todo dia. Mas muitas vezes a sua motivação em dizer isso não é uma motivação de glorificar Deus, de incentivar o outro a dizer, irmão, vamos ler a Bíblia. Olha que tesouro que o Senhor nos deu. Quantas pessoas estão lendo a Bíblia simplesmente para não ter que ir lá na frente pedir perdão ou levantar a mão para pedir perdão, irmãos?
McCheyne diz lá, logo no início das nossas folhas, que o perigo de nós tornarmos algo tão nobre como essa leitura, onde a família vai estar lendo a mesma parte da leitura, onde a igreja estará se alimentando, ele diz, do mesmo pasto, né? As ovelhas comendo do mesmo pasto da palavra, da mesma passagem bíblica, tendo assuntos para falar em torno da palavra em comum que está sendo lida, comungada pela igreja. Mas, ele diz, até mesmo isso pode ser manchada pelo formalismo, pelo legalismo. Porque tudo que as mãos humanas, o coração humano toca, irmãos, a gente torna aquilo imundo. Nós temos tendência de profanar até o santo. Isso é uma tendência do nosso coração, que Deus nos livre, que nessa manhã o Espírito Santo possa expulsar esse espírito de hipocrisia que tem dominado a igreja do Senhor, que nós sejamos visitados pela verdade do Espírito, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e quem anda com Cristo é movido pela verdade. Mas vez ou outra, na nossa natureza humana, nós seremos sim, irmãos, tentados a agir pela motivação errada. Então veja, como que nós precisamos fazer, irmãos, as coisas e nos perguntar, por que razão, qual é a intenção por trás do que eu estou fazendo? De fato, eu estou buscando a glória de Deus? Irmã Renata, como que eu sei que eu estou buscando a glória de Deus? Quando você não está em xeque a sua promoção. Quando você não está fazendo para promover seu nome, se as pessoas te derem trabalho, você não vai reclamar, se as pessoas não te agradecerem, não vai fazer a menor diferença para você, se as pessoas no final não te derem uma obrigada, você não vai ficar triste. Ah, mas eu fiz esse trabalho, irmão, praticamente sozinho. Todo dia eu estou aqui, eu que faço tudo. Mas se você faz para Deus, isso não te decepciona. Porque você sabe como é o ser humano. Você está fazendo em segredo, esperando receber algo de muito maior porte do que um elogio do irmão. Então, você não está esperando isso. Então, isso não te motiva nem te desanima. Então, você não é atacado por isso e nem é empurrado a andar por causa disso. Você vive sabendo que o que você faz é para o Senhor. Se você oferta, não há necessidade que ninguém saiba que você ofertou. E é interessante, irmãos, que o nosso coração, ele ama a publicidade daquilo que eleva a nossa reputação. Veja, à medida que, no mesmo ponto em que o coração luta para esconder o que é perverso, o que é abominável, o que de fato somos, os nossos pecados ocultos, que deveríamos confessar para sermos sarados, nós escondemos. Mas aquilo que eu não sou, às vezes eu estou ostentando que eu sou uma esposa na frente dos outros, mas em casa eu sou uma víbora. Eu não presto serviço nenhum para a minha família, eu não sirvo a minha família, eu não oriento os meus filhos, eu não sirvo como esposa maritalmente no leito meu esposo. O tempo todo, eu estou murmurando. Então, em casa, eu sou tudo que eu não devo ser. Mas na igreja, eu poso ali de esposa excelente. Pastor está pregando, eu estou, glória a Deus, aleluia, concordando com coisa que eu represento aquilo. Por quê? Porque eu não quero ser vista, eu não quero ser corrigida. Então, veja, o pecado que eu deveria expor para ser curada, que de fato representa o meu caráter e a minha essência, o diabo me engana para que eu venha esconder. Eu aprecio tanto que eu guardo para ele não ser mexido. Mas aquilo que eu deveria esconder que é nobre, porque só Deus pode recompensar, e quanto mais eu exponho, mais tendência se tem da vaidade, da soberba, do orgulho, né, do egoísmo, esse eu deveria esconder. Por quê? Porque vai parecer bom aos olhos dos homens, e o coração, ele é tendencioso à fraqueza, ao pecado. Então, se eu vou ficar muito na rota dos elogios, da exposição de bondade, corro o risco de apreciar essa glória dos homens. E a Bíblia fala que fariseus e escribas, em diversos momentos, eles entenderam o evangelho, sabiam que era verdade, mas eles se recusavam a seguir Jesus porque amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. Eu nunca esqueço, irmãos, que eu fui pregar numa certa igreja. E nessa igreja que eu fui pregar, era um culto do círculo de oração.
E as irmãs, quando eu cheguei lá para pregar, estavam lindamente vestidas, todas com aqueles conjuntos, não tem? Sainha roxa, blusinha rosa, os lencinhos, e muitas senhorinhas naquele lugar, a igreja socada de mulheres, a maioria de mais idade. E quando eu cheguei lá, o Espírito Santo me disse assim: agora você não vai pregar a mensagem que você ia pregar, e você vai pregar sobre santidade. E o Espírito Santo me conduziu muito para falar da imoralidade e da pornografia. E eu nunca me esqueço que eu falei: Senhor, como que eu vou pregar pornografia e imoralidade numa igreja socada de mulher de 60, 70 anos? Senhor, tipo assim, meu Deus, isso é coisa da minha cabeça, não tem condição. Mas o ímpeto do Espírito foi tão forte que eu preguei aquela noite sobre imoralidade, santidade, mas o Senhor me conduziu muito a falar sobre isso. E naquela noite eu tinha uma experiência com o Senhor, porque quando eu acabei de pregar, que eu desci do púlpito, a dirigente do círculo de oração, que me convidou para pregar, inclusive, ela me procurou e disse: irmã Renata, o Espírito Santo te usou hoje de maneira forte. E eu disse: amém, irmã, glória a Deus. E ela disse: irmã, tem 15 anos que eu sou viciada em pornografia. Ela tinha 62 anos e tinha 15 anos que ela era viciada. O marido não sabia. Os pastores não sabiam, nenhuma liderança sabia. Ela guardava aquele pecado para ela. E quando ela veio me confessar, eu disse: irmã, eu não tenho autoridade sobre você para te liberar no mundo espiritual. Você precisa de ajuda, você precisa confessar esse pecado. E eu nunca me esqueço que ela disse: jamais. Ela disse: isso eu não vou fazer, porque se eu fizer isso, o que vão pensar de mim, que sou a profeta da igreja? O que vão pensar de mim, que sou a dirigente do ciclo de oração, que entrego profecia para todo mundo? Eu disse: irmão, o que eles vão pensar, eu posso dizer que eu não sei. Mas uma coisa eu sei, sobre o seu caso já existe jurisprudência no tribunal de Deus. E o seu caso, a pena é o inferno. Já está condenado. Você está amando mais a reputação humana, que não vai te valer de nada, porque reputação não vai livrar ninguém do inferno, do que confessar em verdade, em arrependimento sincero, para ser tratada, perdoada e poder dar o reino de Deus. Falei: irmã, não tem lugar para gente igual você no reino de Deus. O reino de Deus é o lugar dos quebrantados, contritos, arrependidos. É possível que no céu tenha mais pecadores do que no inferno, mas são pecados arrependidos, irmãos. Então, quando eu estou muito preocupada em nutrir uma imagem para o outro, de regra eu não tenho tempo de experimentar um arrependimento genuíno, profundo, porque eu estou em todo tempo tentando me proteger para que o pastor não veja a minha falha, para que a liderança do meu ministério não veja a minha falha, para que do meu trabalho as pessoas não vejam a minha falha. Então, eu vivo para me autoproteger nos meus pecados. Uma pessoa, irmão, preocupada assim, não tem lugar para o Espírito Santo agir nela. É impossível. Então, que nessa manhã nós possamos ceder a guarda, ser menos idólatras com a nossa reputação. Ela não vai valer de nada. Ela não vai nos conduzir ao céu. Então, o Espírito Santo, nessa manhã, ele está nos dizendo: muito cuidado, porque nós temos uma tendência muito natural de ser atores. Ou seja, a mulher estava a caminho do inferno, mas tudo bem se eu sou a profeta da igreja. Tudo bem se eu sou reverenciada pelo pastor como a maior autoridade espiritual na igreja, vamos dizer assim, né, que tem maiores dons. Então veja como nós estamos agarrados à glória dos homens, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas essa manhã, porque o desejo de glória é um perigo que é afeto a todos nós. Todos nós precisamos vigiar e, como diz o texto já no verso 1, guardai-vos de praticar atos piedosos diante dos homens, para ser visto. Irmãos, não quer dizer que você não pode orar em público. Não quer dizer que você não possa jejuar em público. Não quer dizer que você não possa ofertar em público. O problema é quando a publicidade se torna uma condição sine qua non. É condição para você orar que as pessoas estejam te vendo.
Ou seja, você está se importando com a publicidade. Você está se importando se alguém está vendo para te promover aos olhos dela como alguém espiritual. E isso é mal aos olhos do Senhor. O Senhor abomina isso, como de fato reprovou os escribas e fariseus. E se nós estivermos nesse mesmo caminho, o Senhor também vai nos reprovar. Irmãos, o nível da nossa hipocrisia é tanto, mas é tanto, que essa semana eu estava conversando com algumas pessoas, porque até no trabalho eu fico vendo as pessoas, irmãos. Agora tem uma ferramenta, né, no WhatsApp, já tem algum tempo, em que a pessoa pode marcar que você não consegue saber se ela viu sua mensagem ou não. Irmão, olha as pequenas coisas que vão tirando de nós a sinceridade. Quer dizer que você tira se ela viu porque você não quer responder, você não quer que ela saiba que você viu, você quer ver sem ela saber que você viu para você fazer e responder a hora que você quiser? Você acha que isso agrada a Deus, irmãos? Se eu não posso ver, eu não vou ver a mensagem, eu não consegui ver. Meu celular, às vezes eu recebo 1000 mensagens, irmãos, por dia. Às vezes eu não dou conta de visualizar. Ou às vezes mexendo, eu até visualizo e não consigo responder. Às vezes a pessoa fala comigo, Renata, tem 10 dias que você visualizou e você não respondeu. Eu falo, irmã, me perdoa porque eu não consegui mesmo. Mas é assim que a vida segue. Agora eu vou me valer de um subterfúgio, de um mecanismo diabólico para que não haja controle sobre o que eu vejo ou não, ou seja, para eu não ter dever nem responsabilidade diante do outro que me mandou uma mensagem. Irmãos, é nas pequenas coisas que nós vamos ficando enegrecidos pelas trevas do nosso coração. É nas pequenas coisas. Se você começa a negociar pequenas coisas, daqui a pouco o seu coração está trevoso. A Bíblia fala que se a luz que há em nós forem trevas, quão grandes trevas, irmãos. Quão tenebroso será. Então, o crente, isso é uma hipocrisia. Se eu vi, viu. Se eu não vi, eu não vi. Então, isso é um exemplo das artimanhas, dos mecanismos que nós vamos usando para nos favorecer. Porque todo mundo quer viver uma liberdade, vamos dizer assim, para não ser o que é. Ah, não, a pessoa não vai saber se eu vi, não vai me cobrar, irmãos, isso é do diabo. Crente não entra numa dessa. Então, às vezes, são pequenas coisas que nós temos que nos atentar. Às vezes, irmãos, nós também, como filhos, quantas vezes eu vejo pais cobrando honra dos filhos, mas ele mesmo ou ela mesma nunca honrou os pais. Os pais envelheceram e a gente faz de tudo para dar plano de saúde para os filhos. A gente faz tudo para dar escola, mas você nunca se preocupou que honra Deus não mandou você dar para o filho. Honra Deus mandou você dar para o ascendente. Nós queremos idolatrar o que sai do nosso ventre, irmãos. Isso é uma hipocrisia. Nós queremos idolatrar o que é fruto nosso, o que nós achamos, seja pelo ventre físico ou pelo ventre das nossas ações. Isso nós idolatramos. Mas honrar quem está atrás de nós não queremos. Quantos pais... Esses dias a Record reproduziu uma reportagem mostrando a situação dos idosos. Como nós somos péssimos em dar honra aos nossos pais, não cuidamos, não presenteamos, não estamos ali com eles, não ligamos para saber como eles estão. Então, e queremos cobrar a honra dos nossos filhos. Que o filho não faz, mas você também não faz. Então veja quantas esposas, né? Eu estava conversando com uma jovem essa semana e ela me contou, né, que ela estava com os pais. E na ocasião os pais estavam contando sobre uma outra pessoa em que a mulher tinha de forma absurda desonrado o marido, num ato grave de insubmissão. E ela ficou irada. Ficou irada porque ela disse, como que uma mulher crente dessa vai errar no beabá, que é submissão ao marido? Gente, mas que nível de desonra! E ela se encheu de autojustiça. E daqui a pouco o Espírito Santo falou assim, pois é, você está desse jeito aí, olha, achando ruim a mulher que desonrou o marido, mas você está desonrando seus pais o tempo todo. Você responde, você é rebelde, você não obedece, você questiona de uma maneira irreverente. Você também não submete. Para ela, a autoridade é o marido, para você é o pai. Então, às vezes, irmão, olha o nível de hipocrisia que nós vivemos. Nós queremos que as pessoas se submetam a nós a todo custo, mas nós não carregamos nem com o dedo o peso de submeter a outrem. Não queremos.
E isso o Senhor, nessa manhã, está nos chamando a um conserto. Rever a verdade que há em nós, se de fato é uma verdade. Porque que adianta, irmão, orar? E os grandes heróis da fé do nosso tempo, eu digo, né, que nós temos registro de diários deles, eles brigaram com a sua autojustiça. Brigaram com o desejo de trazer glória para si. John Knox, no seu leito de morte, lutava contra a tendência de autoapreciar tudo que ele fez por Jesus. E ele ficava, e diz que no tempo da morte, ele lutando com a morte, e a mente dele queria se apegar nos feitos que ele mesmo fez, se satisfazer nas suas próprias obras e não na de Cristo. Então, irmãos, nessa manhã, que nós possamos saber que o Espírito Santo em nós não nos chamou para sermos atores de Hollywood. Irmãos, tem gente que o nível de dissimulação é tão grande que eles mereciam, de fato, o prêmio. Porque a encenação, ela é quase perfeita, só o Espírito para discernir. Eu falo que é o joio. O joio, ele encena de tal maneira no meio da igreja, ele é tão perigoso porque ele parece que ele faz tudo externamente, tão perfeitamente, que ele não é passível de disciplina, irmão. O pastor não consegue pegar ele pela disciplina, porque ele cumpre na essência. O joio não é o irmão fraco, que está lutando para ficar de pé, que vez ou outra o pastor está repreendendo. Não, irmão, o joio é aquele que aparentemente você olha, você não consegue ver. Ele é tão perfeito, vamos dizer, abre aspas aí, nas ações, na conduta, que tirar ele do meio da igreja enfraquece a igreja. Faz outros caírem, porque a maioria não vai entender. A maioria não vai entender se Deus tirar. Então, por que não vai entender? Porque ele parece tanto que ele confunde as pessoas. Deus prefere deixar chegar num tempo em que ele mesmo julga a causa. Por isso que a Bíblia fala que os anjos no final vão separar. Então veja, o joio é um ator, é uma atriz que está no meio da igreja, que deflagra uma espiritualidade, mas que não vem de andar com Jesus. Ela é uma espiritualidade forjada, ela é pensada para impressionar o outro, irmãos. E eu tenho dito que a nossa espiritualidade seja forjada no segredo. Por que Jesus está dizendo, olha, não faça assim como eles fazem para ser visto pelos homens. Eles já receberam o galardão deles. Mas vocês, quando fizerem, façam em secreto. E o Pai que vem em secreto vos recompensará publicamente. O que Jesus está ensinando aqui, amados? Quem fez para ser visto, para ser aplaudido, já foi. Então já recebeu o pagamento, não vai querer receber duas vezes pela mesma coisa. Se você já recebeu aqui, está pago. Agora, se você fez para a honra e glória do Senhor Jesus, se alguém te elogiou, mas você deixou a boca de outro voluntariamente glorificar e você rendeu esse elogio ao Senhor, se você manteve o seu coração puro diante do que você fez pelo Senhor, então certamente você está juntando o galardão, o tesouro, aonde a traça não corrói, aonde o ladrão nunca será capaz de roubar. Esse é o maior tesouro que nós podemos ajuntar diante de Deus. O jejum e a oração, junto com a oferta, são as 3 armas mais poderosas no mundo espiritual. Eles movimentam o mundo espiritual numa esfera que nada mais faz. O jejum é a relação minha comigo mesma no sentido da abnegação, da renúncia do eu, da carne. A oração é o meu vínculo de contato com Cristo, é onde eu sou nutrida diretamente através da oração, do contato com a eternidade, com o Pai, com Cristo através da oração. E a oferta é a simbologia de que quem entregou os seus bens a Cristo não serve mais a mamon. Quando você consegue entregar os seus bens com generosidade, com liberalidade, sabendo-se que, como Paulo disse, né, que os cristãos lá em Macedônia, eles não entregaram apenas a si, né, mas entregaram tudo o que tinha, porque houve neles um espírito voluntário, generoso para ajudar os cristãos de Jerusalém. Então, olha que nós não devemos ajudar o outro para nos promover através da ajuda. Nossa, fulano precisa. Gente, eu juntei tudo, eu dei porque fulano estava precisando tanto. Aí você conta com detalhes a sua boa obra.
Irmãos, o segredo nos humilha. A oração no secreto, ela não tem nenhuma outra motivação se não for buscar a face de Deus, porque não tem plateia. Pergunta para um ator o que é ele trabalhar sem plateia. É o fim. Tudo que ele faz, ele quer plateia. Ele vive dos aplausos da plateia, do sucesso que a plateia vai lhe imprimir nos seus resultados, na sua performance. Mas nós não, vamos para o secreto, o verdadeiro crente, para alcançar poder de Deus, para alcançar comunhão. Irmãos, como é maravilhoso estar com Jesus em oração, na prática do jejum. Quantas guerras só serão vencidas através da oração e do jejum? Quantas guerras no mundo espiritual e portas que serão destravadas, que apenas serão destravadas quando o meu coração se desprender do dinheiro, do amor ao dinheiro. Quantas pessoas que estão impedidas de receber bênção porque elas ainda não foram desbloqueadas no campo material, não conseguem ofertar. Elas têm pavor de ouvir para pastor pedindo oferta. Então, com algumas dizem que estão vacinadas. Irmãos, pura manifestação de soberba do nosso coração. Então, que Deus nessa manhã nos incomode para uma espiritualidade autêntica. Que o tempo que eu gastar no secreto revele em público uma verdadeira piedade, não para ser ostentada, mas para influenciar o outro também a viver mais perto de Cristo, para que através da nossa vida pessoas sejam curadas, libertas, que elas também sejam levadas a querer estar mais perto de Cristo pela espiritualidade autêntica que você desenvolve e não para ser ovacionada. Nós vivemos num tempo, irmão, da promoção pessoal, do marketing pessoal, a era dos coaching. Então, tudo hoje, se você não é visto, você não é lembrado, você precisa se promover. As empresas precisam fazer ações em torno de ações ambientais, ações sociais, ações envolvendo classes, ideologias, minorias, mas não é para ajudar ninguém, é apenas para promover. Porque se você fala hoje que a sua campanha é para ajudar o meio ambiente, que é para ajudar cachorro, que é para ajudar, enfim, não importa. Quando você toma uma causa, você apropria dela, simplesmente a maioria das vezes como marketing. Eu vou lá para a África, um grande ator. Eu vou lá para a África ajudar os pobres. Simplesmente para produzir um senso de bondade. Né, para uma aferição de que eu me preocupo com as causas nobres da sociedade. E nem sempre, irmãos, isso reflete um coração piedoso. Porque um coração piedoso, ele sabe o perigo da ostentação. Ele sabe o perigo do seu coração se desviar e querer roubar a glória para si. Então, veja, quantas vezes, irmãos, nós estamos vivendo situações em que nós estamos vendo com muita clareza a hipocrisia do outro, a falha do outro, mas muitas vezes a pessoa que eu estou descrevendo como problemática é exatamente eu. Às vezes eu estou contando uma história, falando da falha da pessoa, e a pessoa está me ouvindo dizendo, não é possível que ela não está vendo que é ela que é assim. Como que ela ousa falar da outra, sendo que ela é essa pessoa? Por que isso? Porque nós não temos condição, muitas vezes, pelo nível do auto-engano e pela falta do Espírito Santo da nossa vida, de averiguar que isso está errado, que nós estamos em pecado, que nós estamos prevaricando contra o Senhor. Porque o pecado, irmão, ele é tão maligno, o engano do pecado é tão forte, que ele engana a mim e engana o outro. Eu não só engano o outro, o pecado também permite que eu mesma que o carrego seja enganada. E por isso que o pecado da motivação é Deus que vai julgar e consegue perceber. Por quê? Porque Deus separa, diz Jeremias, que o Senhor esquadrinha os corações. Essa expressão esquadrinhar significa que Deus separa o meu e o seu coração como objeto de investigação. É como se um astrônomo, alguém que trabalha com astrologia, né? Um astronauta, ele parasse e separasse um astro ali na astronomia para estudar e falasse, eu vou estudar essa estrela com profundidade. Então ele vai lá e pega aquele aparelho que mais chama ali, que aumenta, que vê detalhes. Os olhos do Senhor estão sobre mim e você pousados debaixo de uma investigação minuciosa.
Não adianta impressionar os outros, o Senhor conhece cada avanço e cada retrocesso do meu malvado coração. E como nós temos que lutar clamando por misericórdia, porque até quando eu estou sendo espiritual, quando eu estou fazendo algo nobre, eu corro o risco de estar perdendo todo o meu galardão, porque o meu coração está sendo consumido pela vaidade, pela soberba, pelo orgulho. Então, que isso possa nos deixar mais humildes essa manhã, que nós possamos investigar de fato por que motivo eu sigo a Cristo, por que motivo eu frequento a igreja, por que motivo eu ajudo, por que motivo eu me empenho. Muitas vezes eu vejo as pessoas, se o trabalho é para ela, para a glória dela, para o nome dela aparecer, ela está ali. Mas se o trabalho não envolve ela, então ela não ajuda em nada, ela não está interessada. E isso, irmão, é pura manifestação de soberba. Outros chegam para mim e falam, não, irmã Renata, eu prefiro fazer as coisas perfeitas, eu gosto de fazer as coisas certas, porque eu não gosto de ser chamada a atenção. Irmãos, pura manifestação de soberba do nosso coração. Está fazendo pelo motivo errado, a intenção é errada, não está sendo verdadeira. Porque se eu faço as coisas certas para não ser chamada a atenção, já perdeu o galardão do que fez. Porque isso não é uma motivação que agrada a Deus, não é uma motivação sincera. Porque quando eu faço com sinceridade, sem me preocupar com o que as pessoas vão pensar sobre isso, e eu ajo da sinceridade e até erro, é uma oportunidade de eu ser exortada, seja pelo pastor, por um irmão, por um obreiro, pelas pessoas próximas, por um pai, por uma mãe. Então é melhor vacilar, vamos dizer assim, e sendo sincero para que eu seja corrigida, do que eu me cercar de perfeição simplesmente porque eu não aceito o que chama a minha atenção. Então veja como o nosso coração, o tempo todo, irmãos, precisa ser investigado. Por quê? Porque a hipocrisia, ela não era só típica ela não era simplesmente típica dos escribas e fariseus, mas ela também é muito afeta a mim e a você. Isso é algo que já está em nós. A maldade da hipocrisia já está em nós. Quando nós vamos fazer o bem, temos que lutar contra ela, fazendo algo bom e lutando para que não seja perdido todo aquele trabalho pela motivação errada. Nabucodonosor, não é? Dizia Babilônia. A Babilônia, grande Babilônia que eu construí, Deus não aceitou. Não é verdade? A motivação dele, porque era soberba. Então, quantas vezes nós estamos agindo, fazendo coisa certa, e até na nossa espiritualidade, que ela não seja uma espiritualidade vendida sob aplausos, que Deus levante espiritualidades genuínas, construída na intimidade, numa verdadeira entrega ao Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está conosco, amado, nós somos constrangidos num profundo senso de indignidade, de que não temos nenhuma condição de que Ele venha a nós, de que Ele habite em nós. Então, na presença dele, há uma entrega, há uma necessidade, uma sede que ele venha, de que ele sane seus pecados, de que ele te ajude a romper. Não há espaço para grandeza no secreto com o Senhor. Então, é o que nós temos dito, o problema não é fazer em público. Muitas vezes nós estaremos orando em público, jejuando juntos. O problema é que se isso mudar, ou seja, se o critério para mim querer fazer ou não estar em ter público ou não, então já perdi, porque a motivação está equivocada. Se eu só consigo orar se tiver gente me vendo, então está errado. As maiores batalhas são travadas no segredo. Jesus saía, se retirava para orar. Então nós precisamos travar nossas batalhas contra nosso orgulho, contra a nossa soberba, nos nossos quartos de guerra. É tempo dos crentes frequentar quartos de guerra. Eleja um lugar na sua casa que seja um lugar onde você vai dizer, Senhor, cheguei. O inferno vai saber que você chegou. O céu vai saber que você chegou. O mundo espiritual, quando você chegar no seu local, vai saber que você chegou. E eu falo que isso fez grande diferença. Quando eu chego, eu falo, Senhor, às vezes eu chego sem ter o que dizer. Quantas vezes eu chego na presença de Deus e eu não tenho nada para falar, mas eu digo, cheguei, Senhor. Nós precisamos buscar Deus por Deus.
buscar o Espírito pelo Espírito, porque, irmãos, cada vez que o Espírito vem a nós, que Jesus vem a nós no secreto, através de uma busca sem pretensão, simplesmente por Ele, Ele vai imprimindo uma parte do caráter dele em nós, da marca dele em nós. Quando você menos perceber, sendo que você tenha trabalhado para se promover, você vai se parecer cada vez mais com Ele, porque é impossível ocultar dos homens uma obra graciosa dessa, esculpida pelo próprio Deus através do Espírito Santo. É impossível. Então não se preocupe em ser visto como espiritual, irmãos. Nós somos carnais na essência, é uma luta para a gente alcançar alguma coisa no espiritual. Como nós somos ainda carnais, como nossa visão é carnal, como nossos objetivos ainda estão errados. Tem dia que eu falo, meu Deus, até quando eu vou lutar com isso? Eu já era para estar num outro nível, em outro nível de guerra, outro nível de batalha, ainda estou agarrada nesse nível. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Então, de que adianta dissimular para ser promovido, para ser visto, para ser colocado, para alcançar, angariar cargo, posição? Seja fiel ao Senhor. O Senhor clama por pessoas fiéis. E Jesus estava dizendo, cuidado, que até o tripé da nossa vida religiosa pode ser perdido, tudo o que se fez, se isso é feito simplesmente para impressionar homens, para buscar glória para si. Então, a lição todinha hoje, olha, ela vai dizer, ajude ao próximo sem alarde, que a sua mão, esquerda não sabe o que fez a direita, ou seja, nem pessoas próximas. Você vai falar troco de quê? Se não há necessidade de você falar porque fez, para que você vai falar? Então guarde mais segredos você e Deus. Vai acumulando segredos com Ele, porque Ele sim de fato é generoso e sabe te recompensar. Ah, irmã Renata, eu tenho feito isso, ninguém reconhece. Eu faço tudo isso, nunca dá bom, ninguém agradece, ninguém reclama. Mas aqui, todo mundo reclama, aliás. Irmãos, mas aqui, se nós estamos fazendo para Deus, está tudo certo. Está tudo certo, no momento certo nós receberemos isso em boa medida. Certamente o Senhor saberá nos recompensar. Não há nada que ficará esquecido diante de Deus do que fizemos. Por isso, quando fizer, faça como fazendo para Deus. Quantos empregados, irmãos, vão para a justiça requerer hora extra que ficou a mais, mas a vida inteira nutriu o celular na hora do trabalho? Quantas vezes conversas alheias que atrapalhou, tantas outras coisas, e eles nunca se perceberam. Então veja, irmãos, quantas vezes a hipocrisia, ela faz parte da nossa natureza terrena, carnal. Nós somos dissimulados por essência. Somente crentes cheios do Espírito Santo, que é o que o Espírito Santo está chamando a mim e a você para viver nessa manhã, é que conseguirão romper essa barreira da hipocrisia. O Evangelho não é uma encenação. O Evangelho é puro. O Evangelho é a verdade. O Evangelho é poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. O Evangelho é o maior poder que existe, que está à disposição dos homens para se apropriar para a salvação. Então não brinque com o Evangelho, não brinque em querer tirar vantagem através do nome de Jesus. O Senhor julgará com rigor aqueles que usaram o seu reino, usaram o seu nome para se promover e não promover a glória dele. Então, muito cuidado, irmãos. Vamos vigiar nosso coração, que nossas motivações sejam puras, sejam mais ingênuas e que assim o Senhor ache pureza em nós. Amém? Irmãos, nessa manhã eu gostaria de convidar você para estar contribuindo, ofertando. Nós estamos dizendo que eu preciso saber que a oferta não é para mim me achar, não é para me vangloriar, mas nós sabemos que ela é uma semente e que quando plantada com a motivação correta no lugar correto, ela é uma semente poderosa. E como ela pode te prosperar? Nessa manhã eu te convido a você ser desafiado a contribuir, não só com a EBD. Nós estamos num novo espaço de culto agora que o Senhor nos deu aqui em Campo Grande, ao lado do INSS, na antiga do Couro, um espaço onde nós poderemos atender nossas demandas,
banda, nossas crianças. Nós temos um trabalho vasto aqui, feito com criança, com muito carinho. E o Senhor nos presenteou e nós desejamos, irmãos, adquirir esse espaço. E para isso o Senhor há de levantar 1000 valentes que darão 60 parcelas do valor que o Senhor testificar no seu coração. Porque quantas vezes a gente financia carro, financia casa em 30 anos, mas a obra de Deus a gente não tem fé para a gente patrocinar. Que Deus possa, aí tá aparecendo aí na sua tela, nosso QR Code do PicPay, Pix, conta da igreja. Se você quiser fazer um voto, coloca o seu nome aí para que a gente entre em contato com você, participe conosco dessa campanha. Eu tenho certeza que o Senhor vai te visitar com 60 vezes mais o valor que você contribuir nessa obra, porque a obra é do Senhor, irmãos. E o Senhor precisa de recursos na terra, Ele vai usar eu e você. Então, que nós sejamos os milionários desse tempo, amém? Quem recebe? Eu recebo, para poder abençoar a obra de Deus. Então, que você possa ofertar com alegria, com prazer. Você, visitante, não fique constrangido, mas tem toda a liberdade para também abençoar a obra de Deus, se você também foi abençoado nesta manhã. Então, amados, concluindo essa lição toda ela vai dizer, cuidado, orar não é para parecer espiritual. Jejuar não é sair daí acabado, todo desfeito para dizer que está jejuando. Contribuir não é anunciar aos 4 ventos que você está fazendo uma obra boa, bondosa, piedosa, de caridade, para que o vento leve aos 4 cantos que você é uma pessoa boa. Ninguém pode pegar carona em um ato de piedade. Então, que nós possamos fazê-los pelo motivo correto, entendendo que o problema não é, muitas vezes, precisar e fazer em público. O problema é quando a plateia e a publicidade se tornam condições para você reagir ou não em relação a isso. Isso é que não pode acontecer, porque senão nós mostraremos que o nosso coração, ele está desejoso de glória. Então, irmãos, que nós não venhamos fazer nada no reino para ostentar. Que perigo, que o Senhor nos livre, de usar uma espiritualidade, os instrumentos mais piedosos para querer parecer o que não somos. Porque nenhum de nós aqui hoje, nessa manhã, somos o que precisávamos ser na oração, no jejum, muito menos nas esmolas, nas ofertas, nas contribuições, irmãos. Nós estamos longe de ser ainda o que precisamos ser. Então, que essa manhã nosso coração possa ser investigado e saber que muitas vezes é melhor errar na sinceridade do que acertar com a falsidade, irmãos. Olha que princípio, tá? Então, às vezes, vai ser melhor errar na sinceridade do que acertar desejando, sabendo se que está fazendo pelo motivo errado. Então, que Deus nos livre tanto de errar, como ainda de acertar pelo motivo errado. Que Deus guarde o nosso coração na pureza. Que essa manhã o Senhor possa ministrar essa verdade no seu coração. O Espírito Santo é sensível. E muitas vezes, irmãos, o Espírito Santo vai mostrar para mim e para você que atitudes que estamos fazendo, se de fato temos, estão sendo reprovadas. Quantas vezes eu faço alguma coisa, o Espírito Santo me reprova e eu tenho que voltar e me humilhar. Porque o único caminho de nós alcançarmos o favor do Senhor é nos humilhando. Então, frequente mais o secreto, guarde mais o seu segredo na sua vida espiritual com o Senhor. No meio dos irmãos, vamos viver o que Deus preparou para viver na comunhão. E no secreto, vamos viver também o que o Senhor preparou para a gente viver no secreto, irmãos. A vida espiritual, ela é abundante. Você pode viver ela na solidão de uma prisão, você pode viver ela lá num bosque sozinho, você pode ver no segredo do seu quarto, ou seja, ela é uma vida que Deus pensou o povo de Deus junto, mas todos nós temos a particularidade do nosso tempo com o Senhor. Então, como um noivo, você precisa frequentar a intimidade com o seu Senhor também. Então, reserve um lugar na sua casa. Se você não tem tempo de estar na igreja, reserve um lugar aí que é mais cômodo e todos os dias frequente essa presença. E nos locais de oração e tempos da igreja, estaremos aqui também.
também para orarmos juntos e vigiando em todo o tempo o nosso coração para não vender os rótulos. O mundo está vomitando rótulo, irmão. Ninguém aguenta mais rótulo carregando veneno. Rótulo de perfume, rótulo de bálsamo, mas o que carrega é veneno. Ninguém aguenta mais. O mundo precisa de verdadeiras essências, que carregue a essência do Espírito Santo em nós. O perfume de Cristo em todo lugar, fazendo a diferença. Amém? Que o Senhor nos guarde. Senhor meu Deus, muito obrigada por esta manhã, obrigada por esta aula, obrigada pelos irmãos que nos assistem. Pai, que nós possamos romper com o nosso coração perverso, malvado, Senhor, que quer tirar vantagem até de uma vida piedosa, Senhor, até do tripé da oração, do jejum, das ofertas. Quantas vezes, Pai, estamos praticando coisas nobres, mas por motivos perversos, sombrios. Pai, nos ajuda a fazer o certo pela motivação correta. Senhor, investiga nosso coração essa manhã, vê se há em nós caminho mau e guia-nos pelo caminho da verdade, guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Assim eu abençoo cada um, Pai, que ouviu essa lição, cada um que ainda irá ouvir, que nós sejamos alimentados, Pai, pela verdade de que o Senhor sonda nossos corações e conhece se nós de fato estamos fazendo bem pela motivação correta. Não deixe que os nossos galardões se resumam a essa vida, mas que nós possamos ser enriquecidos pela sinceridade do que fazemos lá na eternidade, aonde lá sim ajuntaremos tesouros para todos sempre com o Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.